Voltei! E hoje a minha homenagem é para as mamães, para minha mãe, para todas as mães do nosso Brasil. Gente, o vídeo de hoje é uma aula muito especial, é a participação de um projeto organizado pela Letícia. São 12 canais que estão soltando um vídeo agora de uma peça para o Dia das Mães em biscuit, tá? Então o link dos canais está aqui na descrição do vídeo, então não deixa de visitar, gente. São 12 ideias muito bacanas e eu espero que vocês gostem da peça que eu preparei especialmente para vocês e para as mamães. Vem ver! Eu vou começar pintando os palitos. Eu tô usando a tinta de uso geral da Tech Bond, branca fosca, ela é em spray. Eu coloquei um papelão nos meus palitos aqui para não sujar o chão. E tem que agitar bem, tá, gente? Antes de começar a utilizar ela. Olha, eu vou dar uma camada dos dois lados dos palitos. Eu pinto um lado, espero secar um pouco. Depois eu vou virar, vou pintar outro lado. Não precisa ficar totalmente coberto os palitos, entendeu, gente? Só que como a gente vai montar a caixinha e vai ficar frechinhas que não dá pra pintar depois, então a gente tem que dar essa camada boa antes de montar a caixa. Olha, eu vou virando os palitos depois que tá seco e pinto o outro lado. Se precisar, depois que a caixinha estiver pronta, a gente dá uma mãozinha por fora e por dentro da caixa já pronta. Mas tem que pintar antes, senão nas frechinhas vai ficar aparecendo a cor do palito. Olha, eu já tô com meus palitos aqui, ó. Eu alinhei ele em 10 e peguei mais dois pra colar nas laterais, que é pra fixar os 10. Ó, desse jeito. Observem que eles não estão bem branquinhos, mas não tem problema. Como eu falei, depois que a caixa tá pronta, a gente pode dar uma mão nela já pronto. O importante é que as partes que ficam pra dentro fiquem branquinhas, já que depois não dá pra pintar. Olha, colei mais dois ao contrário. E vou colar. E vou seguindo nessa sequência, olha. Cola dois na horizontal e dois na vertical. Eu tô usando cola de silicone, essa daqui é da Tech Bond, tá? Porque fixa melhor os meus palitinhos. Mas se vocês estiverem acostumados a usar outra cola, não tem problema. A altura da caixa fica a critério de vocês. Eu usei 16 camadas de palito. Não fiz ela muito funda, não. Mas aí, se vocês quiserem fazer mais rasinha, mais fundinha, fica a critério de vocês, tá bom? A tampa, eu coloquei 3 camadas de palito também, pra ela não ficar tão fininha, tão frágil, entendeu? E a gente vai seguindo nessa sequência, gente. Aí ficou assim, gente. Ó, nem muito funda, nem muito rasa. E ela ainda dá uma altura por conta da tampa. Olha, a tampa eu fiz da mesma forma que a gente começou o fundo lá, eu fiz a tampa. E aí eu subi 3 camadinhas de par de palito, ó. Pra ela não ficar tão frágil, né? Eu coloquei 3 camadinhas de palito, do jeito que a gente colocou na caixa. Observem que a tampa e a caixa não estão bem branquinhas. Essa mão de tinta que eu dei foi só pra não ficar com a cor do palito nas frestas da caixa. Depois que vocês terminarem, que tiver sequinha a cola, vocês podem dar uma demão de tinta na caixa já pronta. Eu fiz isso aqui, tá? Vocês vão ver a diferença. Aí eu coloquei um peso em cima, ó, pra secar bem. Agora, com 50 gramas de massa verde, eu vou fazer uma graminha na minha tampinha, como base pra minha coruja. Eu vou usar esse cortador de babado da Blue Star do conjunto maior, ele é o primeiro. Eu corto, ajeito alguma rebarbinha que tiver, vou passar cola branca, vou colar, espalho a cola, vou colar na minha tampa da caixinha. E aí eu vou puxando
esses babadinhos para eles ficarem irregulares. E expandir um pouco mais na tampa da caixa, né? Depois eu vou fazer o efeito de grama com o pincel modelador da Condor 104. Eu começo pelo centro e vou puxando para as laterais, ó. Vai ficando assim no final, tá? Tem que ser um pouquinho rápido, porque seca rápido a massa. Como tá fininha, seca rápido. Então, qualquer coisa passa água, tá? O tronco eu tô fazendo com 35 gramas de marrom. Eu solto, faço uma bolinha, um rolinho. Achato esse rolinho e vou dando formato de tronco pra ele. Aí eu dou umas beliscadas nas pontas pra elas ficarem mais retinhas, dando formato de tronco. Vou colar ele na minha base de grama. Eu colei ele mais pro lado, gente, porque do lado que eu deixei um pouco vazio vai ter uma corujinha filha. Ó, marco com esteca de gravatinha e depois com o pincel modelador da Condor eu vou fazendo esses nozinhos no tronco. Ajeita se for preciso. E vou pegando um pouquinho de massa da mesma cor, fazendo gotas. E vou fixando, como se fosse a raiz do tronco. Ó, desse jeito. Faço uns maiores, uns menores. Com a ajuda do pincel modelador da Condor, eu vou fixando e riscando, né? Pra fazer as flechinhas de tronco. Não precisa ser na posição que eu tô colocando, igual que eu tô fazendo. Faz aleatório, tá? Esse do lado que eu tô colocando agora é bom porque é onde a corujinha pequena vai ficar, vai se apoiar. O resto podem ir fazendo a critério de vocês aí, tá? Com um pouquinho de massa verde mais escura do que a da grama, eu vou fazer um monte de matinho, faço os fiapinhos, ó. E vou decorar a minha base e deixar uns juntinhos para colocar as florzinhas no meio. Ó, eu não contei, mas depois que vocês fizerem bastante, vocês colocam ele na graminha, né? Eu vou fazer furinhos na graminha, passar cola e começar a colar eles. Vou fixando ele em pontos que eu acho que fica legal da grama. E perto do tronco também, assim, ó. Eu usei um verde mais escuro, é porque tá fresco e ainda não dá pra aparecer. Mas aí quando secar, esse matinho vai ficar mais escuro do que o verde da grama. Então vocês se atentem a isso, porque dá um efeito legal. Agora eu vou fazer as flores. Eu vou usar o cortador massa branca, claro. Vocês estão vendo, o cortador da Blue Star. Esse é o segundo do conjuntinho de 3. É o cortador com ejetor, ó. Eu vou cortando e tirando. E o próprio ejetor do cortador, ele já marca o miolo e deixa a flor levantadinha, né? Com as pétalas ressaltadas. Aí eu vou passando cola branca e vou colando elas nos locais que eu quiser. No caso aqui eu deixei uns matinhos para colar flor. Vou colar um aqui na lateral sem matinho mesmo. Vou colocar massinha marrom no miolo das flores. E depois com um palitinho, passa cola, né? Depois com um palitinho eu marquei o miolinho todo das minhas flores, tá? Aí vocês podem decorar como vocês quiserem, é só uma sugestão. Eu fiz a mesma coisa com um cortador menor e coloquei no tronco, ó, pra dar um charmezinho. Também coloquei o miolinho com massa marrom e colei tudo com cola branca também. Agora vamos fazer o corpo da coruja. Eu tô com uma bola de 25, de 35, desculpa. Eu vou amassar ela e vou passar cola.
A gente vai fazer a base, na verdade, do corpinho com 25 gramas de massa amarela, que eu misturei com branco para suavizar bem. Eu vou colocar a bolinha nessa posição que eu mostrei pra vocês. Vou encapar ela puxando a massa pra cima. E vou dar um formato de coxinha, só que como a gente amassou a bola, ela fica achatadinha, igual coruja mesmo, né? Ó, o formato é esse. Ajeita, alisa e com a esteca de gravatinha eu vou marcar as peninhas assim na frente, só no meio que as laterais vai ter a asa e atrás também. Vou colocar um palito e vou reservar. A cabeça são 26 gramas de massa, uma bola de 35 também, achatada e passada a cola. Eu vou encapar do mesmo jeito que eu encapei o corpo, só que eu vou subir a massa, vedar, alisar e deixar a massa que a gente subiu, ou desceu, não sei como é que vocês preferem, né? Eu vou deixar ela meio quadradinha embaixo. Ó, desse jeito, alisa bem. Aqui eu vou abrir um vãozinho com a ajuda do rolo e vou alisando com a mão. E com a gravatinha eu vou marcar. Ó, essa é a parte de baixo da cabeça. E a região dos olhos, onde eu vou botar o óleo, eu vou marcar com boleador grande. E depois eu vou preencher com massa branca. Ó, não precisa afundar muito, mas tem que ficar fundinho. A gente vai colocar a massa branca de acordo com o buraco que vocês fizeram com o boleador. Não tem um peso certo, vai depender do buraco que você fez. Faço isso nos dois olhinhos, tentando deixar os dois no mesmo tamanho. E também tem que ficar ovalado, não pode ficar muito pra fora nem muito pra dentro. Aí ficando assim, a gente vai colocar o que eu chamaria de bochecha, mas no caso da coruja são penas, né? Eu usei 5 gramas para cada lado, olha, eu faço um quibezinho. E aí eu vou vedar. Embaixo eu não posso tirar o volume, tá, gente? Eu só vedo mesmo. Na região dos olhos, eu uso o pincel modelador. Faço esse contornozinho do olho, ó. E vou alisando. Eu tô usando água para alisar, fazer as emendas. E fica assim. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí depois que estiver pronto os dois lados, eu vou colocar a testa. Que eu usei 3 gramas, eu faço um rolinho, posiciono, olha, dou uma achatadinha e vou fazer a emenda também. Na parte aqui de cima, ó, eu não baixo esse volume, eu só puxo a massa para fazer a emenda, ela tem que dar volume, tá vendo? Observem bem como é que fica. E aí eu vou alisando com água, com a ajuda do pincel modelador, vou deixando o olho lisinho, senão para pintar depois até atrapalha. Eu espero secar um pouquinho, pode até colocar no ventilador, porque eu usei muita água, e eu começo a marcar as peninhas. Vai seguindo o sentido abaixo dos olhos para baixo, em cima como se fosse para trás da cabeça, para ficar bonito. Eu não marco muito, é suave, gente, só pra ela ficar com essa textura de pena. Atrás, ó, retinho, eu faço isso na cabeça toda. Aí com a tesoura eu vou repicando aqui na região da bochecha. Eu repico bem, vou ajeitando, ó. Faço isso dos dois lados. E depois, para ficar mais bonito e dar um efeito legal, eu vou pegando gotinhas de massa e vou colocando. A parte gordinha eu faço a união e as pontinhas eu coloco para baixo, porque aí dá um aspecto mais bonito nas peninhas do rosto. Ó, vou fazendo em toda a área. Nas laterais eu coloco maior e embaixo eu vou colocando menores. Com massa amarela, eu vou colocar um miolozinho no meio do rosto. 7 gramas e meio eu usei, ó. Eu fiz uma coxinha comprida. A pontinha eu coloco aqui entre os olhos e o restante eu jogo para trás. E vou ajeitando. Fica assim, ó. Vai ajeitando, na parte da testa tem que ir ficando mais largo. E não pode deixar perder o formato. Aperta, fixa bem
E depois fazer as mesmas marcações que fez no rosto todo, faz aí agora nessa massa amarela. Ó, para as orelhas eu vou usar 2 gramas de massa amarela. A mesma amarela que eu tava usando. E um pinguinho de massa rosa, só pra colocar um detalhe. É coxinha chata nas 2 cores, botar uma na outra dessa forma. Aí eu achato mais, espalho o rosa, corto na parte gordinha o excesso e dou o formato de orelha e colo com cola branca. Eu dou uma entradinha assim, arrebito e fixo ela puxando como se fosse as peninhas dela mesmo na cabeça. Eu vou fixando, ó, desse jeito. Agora eu vou colocar o bico, não tem peso, é no olhômetro, é menos de meia grama, mais ou menos. Pode ser meia grama. Faço uma coxinha, achato e coloco nessa posição aqui. Ajeito, se eu preciso passo uma colinha e com o meu pincel modelador faço 2 marcações. Aqui, ó, aí fica assim. Os cílios eu fiz de massa, mas fica a critério de vocês. Eu acho que fica mais bonito, sabe? Então eu fiz de massa. Eu passo uma colinha com a ajuda do palito, uma cola branca ao redor do olho. E faço bem fininho os cílios e vou colocando. Eu coloquei de 3, ó. Coloquei um, depois eu coloquei os outros 2. E vou deixando ele nesse formato bem alongado. É questão de paciência, mas eu acho que fica lindo, mas pode ser pintado. Agora eu vou pintar o olhinho. Eu vou usar canetinha de hidrocor, à base d'água. Eu pinto a bola do olho, vou fazer azul. E depois, com a ajuda de um cotonete molhado na água, eu vou esfumaçando. Ao redor fica mais escuro do que dentro, desse jeito aqui, ó. Vocês podem fazer isso com tinta PVA, tá, gente? Para dar esse efeito, tem que ficar as bordas mais escuras que o centro da bola. Depois, com a ajuda de um pinta-bolinhas, esse é o número 2, tô usando o maior, eu boto a parte preta do olho. Vejam que eu faço direcionado pro centro, as 2 bolas, ó. Depois eu faço um contorno com a tinta bem aguadinha ao redor do olho e faço uns cíliozinhos embaixo também. Acho que é cíliozinho que chama, né? Enquanto seca a parte preta do olho, eu vou botar 2 gotinhas aqui embaixo do bico para dar um acabamento mais bonito. Com a esteca de faquinha, ó, eu ajeito. E com o pincel modelador da Condo, eu faço marcações de pena. Tava muito vazio. Com um pincel e giz pastel, eu vou dar uma esfumaçada no olho. Eu vou usar o azul escuro. Eu vou esfumaçar só aqui em cima, tá? Como o olho é azul, eu tô usando um azul mais escuro para esfumaçar. Pode ser preto também, vou botar um pouquinho de preto. Ó, a parte de baixo do azul fica do mesmo jeito. Já que eu tô com giz pastel aqui, eu vou também dar uma sombreada na parte rosa dela, onde tem massa rosa, onde a gente quer profundidade com essa cor mais escura aqui. Pode ser uma cor que vocês têm aí, sempre tom sobre tom. A cor que for a massa, vocês colocam um pouco mais escura. E vou botar a bolinha branca do olho, que já secou a tinta preta. Tudo com tinta PVA, tá? A preta e a branca é tinta PVA. Com a tinta bem aguadinha, eu faço 2 riscozinhos no olho, também fica legal. E agora eu vou dar um brilho com esmalte daqueles de brilho, ultra brilho, né? Vocês estão acostumados a usar. Agora vamos fazer a asa dela. Cada asa tá com 23 gramas de massa rosa. Ó, 7 centímetros mais ou menos, eu faço um rolinho, achato e vou posicionar ele aqui, na lateral onde eu não marquei. Passo cola e fixo ele lá e vou ajeitando.
Lembrando que vai encaixar a cabeça, então em cima eu deixo retinho. E embaixo, para ela ficar em pé direitinho, eu também deixo retinho. Com a esteca de gravatinha, eu faço 2 marcações. Sempre alisando, para ficar sem digital e tal. Vai ajeitando. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. É a mesma quantia de massa, é o mesmo processo. Ó, passei cola, vou fixar também e fazer a mesma coisa. Aí depois eu fiz as marcações de pena, né, com a esteca de gravatinha. Aí eu vou fazer umas peninhas fininhas assim, ó, e vou fixar aqui no peito dela, mais ou menos na altura do peito, né? Que é pra dar um efeito legal de pena, né? Não ficar só com a marcação da esteca. Olha, eu vou colocando, alisando na parte gordinha, a parte fininha eu vou deixando... Tá vendo que eu vejo ela com a curvinha assim nas pontas? As pontas bem fininhas, é como se fosse peninha mesmo. Vou colocar na asa dos lados também, aqui embaixo. Vê aí onde vocês acham que querem colocar. Vamos deixar essa coruja bem linda. Aqui do lado também, pra dar um charme. Ó, sempre alisando onde eu encaixo. E vai ficar assim. Vejam como vai ficar com minha cabeça. Eu tô olhando aqui de frente, vou precisar fazer um preenchimentozinho aqui no meio. Pra não ficar aparecendo dentro. Aí eu botei um pouquinho de massa aqui. Se na de vocês não precisar, nem coloca. Mas sempre é bom colocar a cabeça para ver como fica. Precisa ficar bem encaixadinho, né? Ó, assim. Aí eu vou colocar o palito, passar cola branca e já colocar a minha cabeça. Depois que eu colar a cabeça, com a ajuda da esteca de gravatinha ou com o pincel modelador, é melhor com a esteca de gravatinha. Vocês reforcem as marcações na emenda da cabeça com o corpo. Como se vocês estivessem reforçando as peninhas, sabe? Faz. Ó, com 3,5 gramas de massa, eu vou dar um volume na minha asinha e um charme também. Eu vou fazer uma coxinha longa, uma gotinha, né? E vou colocar aqui, ó, a parte gordinha pra baixo. Vou fazer isso dos dois lados e marcar, igual tá o resto do corpo. O cabelinho já tá nela, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz, porque não gravou. Eu fiz os cabelinhos separados, né? Vários fiapinhos. Juntei. E depois eu passei um pouquinho de cola e fixei na cabeça dela. Aonde eu juntei, eu tirei o excesso. O laço são 2 gramas, eu faço uma bolinha. Com a esteca de agulha eu vou e volto. Aí eu achato ele, dou formato de laço. Com a gravatinha eu marco o laço, o nó. E as outras marcações eu faço com a gravatinha também. Só o meio aqui que eu faço com a esteca desse jeito. Agora eu vou sombrear o corpo da minha coruja. Nas partes rosas eu vou sombrear igual sombreei o rosto. O cabelinho ainda não tava, eu sombreei agora. Aonde tem profundidade, nesses cantinhos aqui, eu passo uma cor mais escura. No meu caso aqui, eu fiz ela rosa. E aí eu tô usando esse giz pastel aqui. É meio vinho. E aonde tem amarelo, eu vou usar esse giz pastel aqui, bege. Ele é tipo cor de pele. Eu sempre dou uma raspadinha nele, gente, pra poder dar mais cor. Vocês podem até raspar fora da caixinha que vem. Eu uso assim mesmo. Ó, vou sombreando. Aqui no rosto dela eu boto bem pouquinho. Com tinta acrílica eu vou fazer umas bolinhas branquinhas no laço. Eu tô usando um boleador. Ó, eu faço umas bolinhas pra dar um charme. Agora eu vou esfumaçar o tronco
e a grama. O tronco eu vou usar um tom de marrom mais escuro, eu dou uma raspadinha no meu giz pastel e vou esfumaçando as frechinhas do tronco. Eu também vou esfumaçar em cima, no pezinho onde a coruja vai ficar. Eu faço isso em toda a volta do tronco e na raiz também. Depois, com o verde mais escuro, eu vou fazer na grama, no pezinho do tronco, onde a grama começa, no pezinho do tronco, próximo às flores, aonde a gente quer que dê impressão de profundidade, para dar um efeito mais bonito também. Agora eu vou colar a coruja no tronco. Eu coloco um palito para ajudar. E antes de eu colar ela, eu vou fazer o pezinho dela. Que eu peguei mais ou menos meia graminha de massa, eu usei cor pele. Faço 3 gotinhas e junto, na parte gordinha. Colo lá, faço a mesma coisa no outro. 3 gotinhas, junto e colo lá. Dou uma pressionada e aí eu vou colar minha coruja aqui em cima. Eu tô usando o Tec Bond número 3. E agora eu tô esfumaçando o pezinho com giz pastel marrom. A coruja tá pronta, agora eu vou colocar o filhote aqui na lateral. Eu faço um quibezinho com 5 gramas de massa amarela e colo aqui. As asinhas eu fiz com 2 gramas, que eu dividi em 3 partes. Peguei 2 gramas de massa e dividi em 3 partes. Fiz 3 gotinhas e uni pela parte fininha. Eu já colei a de trás, a da frente eu vou colocando nessa posição aqui, ó. A cabeça eu vou usar 8 gramas, faço uma bolinha, achato, marco aqui com a gravatinha. E com o boleador eu faço o furo dos olhos, nessa posição. E aí eu vou colocar massa branca, a quantia depende da profundidade do fundo, do furo. É como eu fiz a coruja mãe, né? Aí eu vou pegar 2 gramas de massa, vou fazer uma coxinha bem, tipo uma gota, vou achatar e vou colocar aqui, a parte fininha eu começo aqui no meio dos olhos e jogo para trás da cabeça. E vou ajeitando. As orelhas eu fiz com um pouquinho de massa, fiz coxinha, achatei, com a ajuda do pincel modelador, fixei na cabeça. Agora eu tô colocando peninhas como cabelo e nas bochechas. Onde vocês acharem que fica legal, pode colocar, tá? Pra dar um charmezinho. O bico eu fiz com um pouquinho de massa azul bem clarinho, ó. Coxinha, achata, posiciona e faz os 2 furinhos. Eu vou esfumaçar a corujinha filha, igual eu fiz com a mãe, ó. No amarelo eu botei o begezinho e no roxo eu vou colocar um vinho aqui. No rosto também, tá? Pra dar um realce legal. Os olhinhos da coruja filha eu vou pintar com tinta PVA verde, eu boto ela bem aguadinha, faço a bolinha. E aí, ao redor, eu contorno com a tinta pura, porque aí fica mais escuro. Faço a mesma coisa do outro lado. Dá pra fazer isso com a coruja mãe também, tá? São 2 técnicas diferentes que dão no mesmo. Aí, com pinta-bolinhas, eu tô usando o número 2 da Blue Star. Eu vou pintar a bolinha preta do olho. Enquanto seca, eu vou limpar aqui que eu sujei. Enquanto seca um pouquinho, eu vou pintando os cílios. A tinta tem que estar bem aguadinha. Eu pinto em cima e embaixo também. Os de baixo mais delicado, tá? Menorzinho. Agora eu tô botando o pinguinho branco do olho, que é o brilho do olho. Também vou fazer uma frestinha branca com a tinta bem aguadinha pra dar um brilho no olho, ó. Aí agora eu vou colar com tinta, ou com cola instantânea. Eu boto um palito, passo colinha e fixo minha cabecinha aqui, ó. Eu posso passar colinha na bochecha também, como ela tá escoradinha na mãe, aí fixa melhor. E tá pronto. Se você gostou do vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha o vídeo pra ajudar.
Me segue nas redes sociais, eu tô em todas elas como Neuma Gonçalves. Vem participar do nosso grupo no Facebook, canal Neuma Gonçalves. Tá aqui na descrição do vídeo o link. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.